Fluminense joga e tem vídeo de pré-jogo. É sempre assim. Hoje tem Fluminense Fortaleza, Maracanã. É início de uma sequência importantíssima para o Fluminense. Depois da vinheta, a gente fala tudo que você precisa saber sobre esse jogo do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo para dar aquela moral pra gente, se inscreve aqui no canal também, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp que você tem do Fluminense. Duvido você compartilhar. Você não é capaz disso, não é, Sandro? Roberta, Carla, João pego aí uma galera, né? Enfim, compartilha aí. Não esquece de deixar o like aqui embaixo e de comentar seu palpite aqui embaixo também pro jogo de hoje. Jogo de hoje que terá os melhores momentos lá depois do OneFootball, porque sempre tem. O OneFootball que é o aplicativo de futebol que patrocina aqui o Raiz Tricolor. Você pode escanear o QR Code aqui do lado e ir lá acompanhar a Bundesliga, o campeonato alemão, exatamente, ao vivo e de graça. Vai lá. Por dentro do aplicativo você consegue assistir. É muito tranquilo para quem curte futebol alemão. Eu diria até que é essencial o aplicativo do OneFootball, beleza? Bem, o jogo de hoje, como eu falei, Fluminense e Fortaleza se enfrentam no Maracanã, jogo às 7 horas da noite, transmissão exclusiva do Premier. De volta à Mamãe Globo depois das experiências em Twitch, Prime Video, etc. Jogo de número 25 entre Fluminense e Fortaleza, 10 vitórias nossas, 7 empates e 7 vitórias deles. Esse o dado atual entre Fluminense e Fortaleza. Histórico recente de muitos jogos, né? Cara, ficou aquela pergunta assim, né? Principalmente depois da rodada de semana passada, né? Depois do jogo, acho que essa pergunta, obviamente, não estava na cabeça de ninguém. Mas depois da rodada, ainda teve gente se perguntando: pô, será que rola título? Porque são só 9 pontos de diferença em relação ao Palmeiras. Bem, assim, título eu acho pouco provável, vou ser bem sincero, porque não existem mais os confrontos diretos, né? Nem do Fluminense, nem do Flamengo, nem do Corinthians com o Palmeiras. Então a chance seria só o Palmeiras agora pegar uma queda livre absurda depois da eliminação na Libertadores, mas não é o provável que aconteça. Então acho bem complicado. Mas a vaga na Libertadores direta, ela é, enfim, essencial. E o fato é que a vitória de hoje é necessária por vários motivos. Motivo número 1, essa situação que eu falei, a disputa do G4, que na verdade eu acredito que vai ser G8, né? Tá praticamente confirmado isso, se a gente considerar que na Libertadores Flamengo e Atlético Paranaense é a final e os dois devem ficar ali entre os 8, e se a gente considerar também que Fluminense, Flamengo e Corinthians são 3 times que estão na semifinal da Copa do Brasil e vencendo, muito provavelmente a gente deve ver ali um G8. Mas os 4 primeiros devem ir apenas para a Libertadores direto. Então essa vaga direta interessa muito de G4. Então o Fluminense precisa vencer para poder continuar brigando pelo G4. Hoje o Fluminense está em 5º, mas como o Corinthians, por exemplo, tem um jogo dificílimo, um clássico contra o São Paulo, e além do Corinthians, a gente ainda dá para contar de repente com um tropeço do Flamengo jogando contra o Goiás fora de casa, com um time alternativo, pode acontecer, a gente vencendo, a gente deve voltar ao G4. Segundo motivo, o Fortaleza em casa é obrigação para quem quer ir para o G4, quem quer ficar no G4. Eu sempre falo isso, né? Se você quer não ser rebaixado, você tem algumas obrigações. Mas tem outros jogos que você pode empatar e tal, vai pro que der. Agora, quando você quer ficar no G4, vencer o Fortaleza no Maracanã é uma obrigação sua. Terceiro motivo, a gente precisa voltar ao caminho das vitórias. 3 jogos sem vencer, parece bobeira, mas se tropeçar de novo, serão 4 jogos sem vencer. E aí você sabe como é que fica o clima. A gente perdeu a última partida e empatou as outras 2, apesar de ter jogado muito bem contra o Palmeiras. Quarto motivo para vencer hoje, que é desesperador vencer hoje. O Fluminense não precisa de mais um turbilhão de confusão antes do jogo de quinta-feira contra o Corinthians. O nosso foco é muito maior no jogo de quinta, que pode nos levar de novo a uma final. Eu diria que a uma final desde 2009, né? Uma final fora Campeonato Carioca. Teve a Primeira Liga também, né? Mas enfim, no final de um campeonato oficial desde 2009, né? Na Sul-Americana. Então, o Fluminense tem que concentrar lá. E não vencer o Fortaleza em casa vai sim ser motivo para mais um turbilhão de confusão e de reclamação e de um contexto e um convívio
muito complicado para o jogo de quinta-feira. Ninguém quer isso. Quinto motivo, o próximo jogo do Brasileirão é um Fla-Flu no domingo. Provavelmente, no jogo, acho que de momento, se eu olhasse hoje, né, se o jogo fosse hoje, no momento mais desequilibrado desde a final do Campeonato Carioca de 2021. A gente esteve superior em alguns momentos, diria eu que principalmente nesse Brasileirão e no Campeonato Carioca desse ano, a gente chegou melhor. E lembrando, tá? Estar superior não quer dizer vencer. O Flamengo chegou a estar superior no ano passado e a gente meteu 3-1. A gente esteve superior nesse ano e a gente perdeu por 2-1. Mas eu diria que nesse momento é o Flamengo muito em cima e o Fluminense no momento de oscilação na parte de baixo. A diferença está muito alta. A gente precisa resgatar e fazer essa oscilação subir para poder chegar na semana que vem e ter um Fla-Flu com uma autoestima grande e a gente ter a possibilidade, enfim, aí é uma questão mais do jogo, de vencer essa partida. É uma semana extremamente decisiva pelo Fluminense. Lembrando que quando decidir a semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense avançar, pelos resultados do jogo de ida, o Flamengo enfiou 3-1 no São Paulo fora de casa, é muito provável que o Flamengo vá para a final. Ou seja, o Fla-Flu de domingo pode ser uma prévia da final. E claro, né, a gente vai pegar um time do G4. Então tem que fazer ponto hoje para, na pior das hipóteses, não ser um drama empatar semana que vem. Então, assim, se a gente, de repente, tropeçar hoje e empatar na semana que vem, não serem 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa abrir o olho, precisa ganhar o jogo de hoje. E para isso, a gente vai falar agora do Bola em Campo. Bem, não importa muito como o Fluminense vai vencer. O importante é ele vencer no jogo... não é a arbitragem. Não importa muito como o Fluminense vai vencer. O importante é ele vencer no jogo de hoje. Tá aqui a Bola em Campo e a gente começa com o time, aparentemente, com -1, né? É mais ou menos o que está se mostrando aí do lado. E por que a escalação tá assim? É proposital. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e até Caio Paulista, eu diria que são titulares. O Diniz provavelmente não vai mudar. André, John Arias, Ganso, Matheus Martins e Cano, muito provavelmente também. Fica a dúvida, mesmo a dúvida, antes de tudo, é quem vai jogar nessa posição de meio de campo. Você tem os que correm muito por fora, como o caso de Wellington, como o caso de Felipe Melo, também é outro, que eu acho que são dois que têm pouquíssimas chances de receber uma oportunidade. Tem os que até podem receber uma chance, né? Que é o caso de Martinelli e o caso de Iago Felipe, que são dois jogadores que até são utilizados ali. Iago voltou a ser utilizado por Fernando Diniz, mas acredito que não estão com tanta moral. E tem até o caso também da, entre aspas, improvisação, né? Não chamaria de um improviso total, que é a entrada de Natan, como o Fernando Diniz fez contra o Atlético Paranaense. Eu confesso que hoje eu apostaria em Iago Felipe ao lado de André. Apostaria não a minha decisão para colocar, mas sim o que eu acho que Diniz vai fazer. Algumas questões a gente precisa falar, né? Diniz deve inventar alguma coisa. Das vezes que Diniz teve uma semana inteira para treinar e ele estava num contexto negativo, isso acho que é a terceira vez que acontece, ele tentou trazer coisas novas. A gente vai lembrar que nas 2 semanas ele teve complicações. A primeira delas, lá atrás, depois de ter perdido, acho que pro Flamengo a gente teve uma semana inteira livre. Diniz traz muitas inovações pro jogo contra o Juventude. Vem aquele polo aquático e nada é muito colocado em prática. Depois as coisas até vêm no jogo contra o Atlético Mineiro, né? E a gente começa a usar mesmo aquilo que o Fernando Diniz tinha treinado. Agora, de novo, uma semana inteira treinando para chegar no último dia, na quinta-feira, Nonato chegar e se despedir da galera e falar: beleza, vou pro jogo contra o Atlético, mas não, tô indo pra Bulgária fazer gol na Europa League. Valeu. E Fernando Diniz, tudo que ele tinha planejado ao longo da semana, no último dia antes do jogo, ele precisou mudar. Então, foi também muito complicado. Ele escolheu o Natan, não deu muito certo contra o Atlético. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente veio de uma semana inteira e Fernando Diniz tem que fazer... Eu diria tem que, mas eu diria que ele vai surpreender. Aonde que ele pode surpreender? Pode ser no jeito de jogar? Pode ser. Pode ser na escalação? Eu diria que ele só tem 2 posições, além do segundo volante, para mexer em alguma coisa. A lateral esquerda, mas aí ficaria dentro do óbvio, entra Cristiano, entra Caio Paulista. Acho que hoje Caio Paulista é o titular, mas na minha opção, Cristiano, quando jogou, o Fluminense foi bem defensivamente. Não é coincidência do Fluminense que leva tantos gols, muitos gols mesmo, assim. O Fluminense tem sofrido muitos gols. O Fluminense, para ganhar, tem que fazer 3, 4, 5 gols. Sempre sofre 2 ou 1.
No jogo contra o Palmeiras foi o que menos correu riscos disso, e olha que a gente tá falando de um ataque bizarro dentro do ano, só sofreu um gol e num lance absurdo do próprio Palmeiras. Não é coincidência que tenha sido também no jogo em que Caio Paulista não atuou, e que atuou Cristiano. Mas ele deve ir de Caio Paulista. A outra opção que ele pode mudar é Matheus Martins, assim. Mas esse dificulta porque quem veio do banco é Marrone, não tem jogado, não tem conseguido ser utilizado, né? Vamos ser bem sinceros, assim, até agora não mostrou que veio. Então, tirando isso, acho meio difícil a gente especular mudanças dentro de campo. Vai tirar quem? André, John Arias, Ganso, Cano, Nino, Samuel Xavier, Manuel, Fábio? Acho pouco provável que ele mexa em algum desses. Lembrando que alguns até falam, pô, tem que testar para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Eu discordo completamente. Porque o Brasileirão é muito importante para o Fluminense. A Copa do Brasil é, claro, mata-mata, mas o Brasileirão também é muito importante. Então não pode ser utilizado como teste dessa maneira. E o segundo, e motivo mais claro, é Fortaleza não joga igual o Corinthians. Então não adianta muito o Fluminense testar uma coisa que na quarta-feira vai ter um contexto totalmente diferente, inclusive o fato do jogo ser fora de casa. Agora, sobre o nosso adversário, Fortaleza, vale dizer que mudou o jeito de jogar também, tá? Tá com meio de campo destruidor, tá com um lateral mais forte fisicamente na direita, mas foi mal contra o Botafogo justamente quando decidiu ser corajoso, tirar um dos 3 meio-campistas destruidores e colocar mais um atacante e jogar com 4 atacantes. Agora devem voltar ao esquema ali meio que um 4-3-3. Mais informações sobre Fortaleza você tem no vídeo que eu gravei ontem, muito legal, com a Thaís Lemos lá do Glória e Tradição, só falando do Fortaleza, espelhando ali o Fortaleza dentro do Fluminense. Você quer ter muito mais informação, você tem aqui no Raiz Tricolor. Bem, escalação provável do Fortaleza. Fernando Miguel, goleiro, está sendo muito exaltado por eles. Emanuel Brites, lateral direito, esse que é mais forte fisicamente, como eu falei. Tite e Marcelo Benevenuto na zaga, com Juninho Capixaba na esquerda. Ataca bastante o Juninho Capixaba. Lucas Sacha, Hércules e Ronald, a trinca de meio-campistas destruidores que eu citei, com Moisés, Robson e Thiago Galhardo no ataque. Esse é o time provável do Juan Pablo Vojvoda. O Fluminense tem 4 jogadores que estão a um cartão amarelo de serem suspensos, que estão pendurados. O Wellington, Iago Felipe, William Bigode e David Braz. Pode ser, inclusive, que todos eles fiquem no banco. Bem, agora sim a gente vai para a arbitragem da partida, que será feita pelo senhor Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná. Confesso que eu não gosto dele, já falei isso daqui 200 vezes em todos os jogos que ele apitou do Fluminense, mas ele apitou bem o jogo contra o Goiás lá no Serrinha, eu não sei se deixa eu falar ou no Serrinha, há poucas rodadas atrás. Ele tem um histórico ruim, assim, da penúltima partida que ele apitou do Fluminense. Era ele o árbitro em Fluminense 0, Fortaleza 2, no Brasileirão de 2021, no Maracanã, jogo em que marcou a volta do público, inclusive. Tomara que ele faça diferente. Eu nem lembro de algum erro bizarro dele nesse jogo, não, mas tomara que corra tudo diferente, porque se a gente perder hoje, a situação vai ficar extremamente complicada. O jogo de hoje é às 19 horas e às 9 alguma coisinha tem vídeo aqui no Raiz Tricolor. Exatamente. Hoje é aniversário de Bia, da minha esposa, e eu não conseguirei fazer a live aqui. Então não estarei no Maracanã hoje fazendo a transmissão e não farei a live pós-jogo. Então tem vídeo, esse programa aí, vai curtir seu sábado. Tomara que muito tranquilamente e tal, com a cabeça relaxada. Mas tem vídeo aqui no canal logo após a partida. Faço um vídeo aqui pra todo mundo também de pós-jogo. Beleza, beleza? Até a próxima, tamo junto. Não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp, hein? Valeu!